Bom dia, meus queridos. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de avaliação e hoje é um dia muito especial, uma segunda-feira especial, pois vamos realizar nossa avaliação de redação. E para a nossa avaliação, vamos fazer apenas uma produção textual, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar apenas com uma produção textual. Não se preocupem, porque eu vou trazer para vocês uma revisão bem legal, uma revisão bem reforçada da escrita, das principais características do artigo de opinião, beleza? Desde já, eu quero deixar aqui um alerta para você que gosta de assistir um vídeo e parar no vídeo e não continuar a assistir o vídeo todo, o vídeo aula. Gente, assista esse vídeo completo, até porque eu só vou trazer detalhes da proposta de escrita que eu vou pedir para vocês quando terminar esse vídeo aqui explicativo. Eu vou trazer uma revisão bem detalhada, bem reforçada, para ajudar vocês na escrita da produção textual. Quando terminar essa apresentação, dessa revisão do assunto, eu vou explicar detalhadamente a proposta da atividade, a proposta de produção textual. Então, gente, é de suma importância que você assista esse vídeo todo. Quem não assistiu, tenho certeza que vai sentir mais dificuldade do que os outros. Lógico que já trabalhamos com o assunto em aulas anteriores, porém, quem assistir a esse vídeo hoje, no dia da aula, vai refrescar ainda mais a memória e com certeza esse vídeo vai trazer uma contribuição melhor para a sua escrita. Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião, certo? Já trabalhamos em aulas passadas com essa questão que os artigos de opinião são muito importantes, são um instrumento importante para a formação do cidadão, certo? Então, esse gênero ele contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive. Então, é através de um artigo de opinião que você vai construir argumentos, você vai se colocar criticamente a respeito de determinado assunto e pode até transformar a sociedade onde você vive, para você ver a importância desse gênero textual. Então, vamos lá, gente. O que é? É um gênero opinativo de cunho argumentativo, você vai trazer a sua opinião a respeito de determinado assunto. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista a respeito desse tema. Isso a gente já viu em aulas anteriores. O principal objetivo desse gênero textual, qual é? Informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Ou seja, além de trazer uma informação sobre determinado tema, ele vai persuadir, ele vai usar argumentos para convencer o leitor que realmente esse tema, realmente o ponto de vista dele está correto. E é o que ele defende, tá certo? É isso aí. As principais características. Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas. O título do texto geralmente polêmico, então, gente, o título deve ser polêmico, provocador. Então, atentem-se aí na escrita do artigo de vocês. Coloquem um título bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura, que é essa parte aqui que você precisa prestar atenção para escrever um bom artigo de opinião. Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica? Contextualização, que é na introdução, gente. A introdução são os primeiros parágrafos. É o primeiro parágrafo, tá certo? Então, a introdução, o primeiro parágrafo. Contém a contextualização, ou seja, você vai falar sobre a fome. Então, você vai contextualizar a fome no geral. O que é a fome, como o Brasil enfrenta essa situação. E trazendo o problema, certo? Que é isso aí que eu coloquei. Como a fome é encarada aqui no Brasil, de modo geral. Estou dando um exemplo, tá certo? E colocando a tese, dizendo, já trazendo o que é que você vai defender. Desenvolvimento, gente, são os próximos parágrafos, tá certo? Você vai trazer os argumentos para convencer ao leitor, certo? Sobre o assunto. E vai trazer a justificativa, vai sempre justificar. Se você tiver como pesquisar nessa parte aqui de desenvolvimento, você pode pesquisar, gente, na internet. Por exemplo, eu pedi para vocês escreverem um artigo sobre fome. Então, você vai pesquisar na internet sobre fome, alguma coisa.
para você trazer aqui, ó, nessa parte do desenvolvimento, nesse segundo parágrafo, algumas estatísticas, dados estatísticos, opiniões de outros especialistas sobre o assunto para enriquecer o seu texto. Então, você vai colocar nessa parte do desenvolvimento, certo? Essas justificativas. E a conclusão será o seu raciocínio. Você vai trazer, tá certo? Nessa conclusão, uma proposta de intervenção, vai fechar, tá certo? Com o que você falou no início. Então, vamos lá, prestem atenção. Eu preparei para vocês também exemplo de um artigo de opinião e vou trazer. Então, a introdução ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório deve ser norteador de toda a discussão que vem a seguir. Desenvolvimento. Parte mais extensa do texto, pode ser 2, 3 parágrafos, tá certo? O momento de argumentar. Deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele sinta representado pelas suas palavras. Defesa de ideia. Então, vai estar tudo isso no desenvolvimento. E a conclusão, o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Então, é aqui que você vai trazer a solução. Por isso, apresenta uma proposta de solução para o problema discutido, tá certo? Então, é isso aí. Agora, prestem atenção que eu vou trazer para vocês um exemplo de um artigo de opinião. Então, gente, aqui, olha, prestem atenção que eu vou trazer para vocês esse aqui, modelo de um artigo de opinião, certo? O contraste atual das chuvas. Quem escreveu? Então, vamos lá. No regime de sobrevivência de qualquer sociedade, a água é tida como um dos elementos indispensáveis. Em sociedades antigas, como a egípcia ou a Mesopotâmia, as chuvas eram recebidas com festas, uma vez que ocasionavam a cheia dos rios e assim a fartura das pessoas que viviam em suas proximidades. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo está o que? A contextualização do tema. Está falando sobre o tema, a questão das águas, tá certo? De forma geral, tá certo? Então, está falando aqui sobre a questão das chuvas, tudo mais. Atualmente, não podemos atribuir um caráter tão alegre às chuvas, ao menos em grande parte do Brasil. Então, aqui ele já começou a colocar o quê? A defesa do seu ponto de vista, certo? Sobre as chuvas, as questões das chuvas, e aqui no Brasil especificamente. Em função da falta de planejamento nos sistemas, em grande parte do Brasil, ou dos sistemas imobiliário e de infraestrutura, um processo chuvoso que deveria naturalmente ser benéfico e não causar danos acabou se transformando em um dos principais problemas para as pessoas que viviam nas cidades atingidas, em função da dificuldade de escoamento das águas e das chuvas. Então, aqui, gente, eu não vou ler totalmente, porque vai demorar. Nesse segundo parágrafo aqui, um parágrafo maior, tá certo? Que ele poderia ter também dividido em 2 parágrafos, está trazendo a argumentação, o ponto de vista, colocando a questão das chuvas no Brasil, a questão da falta de infraestrutura. Para o articulista, quem está escrevendo aqui o artigo, para ele escrever essa parte, gente, ele precisou buscar informações a respeito do assunto, certo? É de suma importância que você faça isso também antes de escrever. É necessário que você faça um planejamento antes de escrever seu texto. Não vão escrevendo o texto na doida, de qualquer forma, para se livrar logo não, gente. Vocês vão ter um dia inteiro para escrever esse texto. Façam um rascunho, pesquise sobre o assunto que eu vou colocar na atividade, então prestem atenção. Então, olha aqui, gente, o autor tá aqui, ó, no final, tá certo? Eu coloquei ali no início, mas a assinatura do artigo de opinião vem no final, tá certo? Do autor. Então, aqui, ó, no final tá propondo, tá certo? Olha, desta maneira deve-se promover um estudo mais aprofundado que auxilie na dinâmica habitacional crescente, de maneira a evitar que a água fique impossibilitada de ser escoada, ou seja, ele está trazendo uma possível solução para o problema no parágrafo final. Então, gente, é isso aí. Tá certo? Esse aluno tirou nota 9,5 na redação de um projeto, incentivo à leitura. Então, agora, prestem atenção, que eu vou trazer para vocês a explicação detalhada da proposta de escrita. Então, fiquem ligadinhos aí. Tchau. Então, vamos lá, 7º ano. Olha, prestem atenção. A proposta de escrita de vocês hoje, que está valendo 10, se encontra no livro de vocês,
língua portuguesa, página 287. Antes de começar a escrever, então você vai ler aqui, porque está trazendo informações importantes que vocês vão precisar para colocarem aí no texto de vocês. Leiam com cuidado essa parte. Eu não vou me deter, até porque já expliquei bastante sobre a característica do artigo de opinião. Ajudei muito vocês. E na página 288 vem trazendo aí a proposta de escrita. Prestem atenção. Nesta atividade, você escreverá um artigo de opinião para ser enviado à redação de um jornal da sua cidade. Então, você vai procurar escrever com palavras rebuscadas também, tá certo? Você vai utilizar uma linguagem formal. Seu artigo deverá abordar algum problema que está afetando a sua comunidade, como a falta de saneamento básico, violência no bairro, buracos nas ruas, iluminação pública deficitária, etc. Você pode utilizar as informações coletadas na página 12, da página 279. Gente, você pode utilizar informações também na internet, tá certo? Então, planeje, já que tem o planejamento. Como você deve seguir passo a passo. Então, eu coloquei aí as principais características e expliquei a estrutura do artigo de opinião. Então, sigam direitinho, gente, essa proposta. Prestem atenção. O artigo de opinião de vocês deve ser escrito de caneta, manuscrito, certo? Não vão me entregar digitados. Deve ter no mínimo 12 linhas e no máximo 25 linhas. Não façam 2 folhas de caderno, tá certo? Façam só no máximo 25 linhas. Escrito de caneta, certo? Deve ser de caneta. Se você escrever num rascunho e quiser cobrir de caneta, cubra. Tirem uma foto nítida, porque eu vou precisar visualizar o texto para corrigir. Quem tirar foto do texto bem de longe e eu não entender nada, vão perder, sim, pontuação, tá bom? Então, prestem atenção aí na escrita de vocês. Planejem antes de escrever. Você vai procurar em um desses temas aí colocados, certo? Saneamento básico, violência no seu bairro, buracos na rua. Você vai escolher aqui algum problema na comunidade, aí onde você mora, vai falar sobre esse problema. Se você escolheu sobre a violência, então você pode pesquisar alguma coisa sobre violência no seu bairro, como anda a violência no seu bairro e vai colocar aí sua opinião. Tá certo? Não esqueçam de finalizar trazendo uma proposta de intervenção, uma solução, uma possível solução para esse problema, tá bom? Desde já quero desejar um bom desempenho e tudo de bom para vocês. Tchau!